brisa fria soprava pelos campos de flores murchas, enquanto uma fina chuva começava a cair, formando pequenas poças de água no solo árido da vila de São Vicente. A cada gota que caía, parecia que o mundo ao redor se silenciava, como se a natureza estivesse chorando a perda de um lar outrora vibrante. No centro dessa melancolia, uma casa antiga, com janelas empoeiradas e um telhado coberto de musgo, se erguia como um monumento ao que estava perdido. Lá dentro, Maria, uma mulher na casa dos 30, encostava-se à parede fria da sala, observando o retrato de sua família. Ria, seu marido, e Ana, sua filha, tinham partido há 1 ano em um trágico acidente de carro. Desde então, seu coração, antes pulsante de amor e alegria, agora se sentia uma casca vazia, um eco de risadas que nunca mais retornariam. A luz que antes preenchia a casa se apagou, deixando sombras volumosas que dançavam ao ritmo do vento e da chuva. A imagem de uma lamparina com a chama agora apagada era um símbolo da escuridão em sua vida. Quando ela olhava, lembrava-se dos momentos de comunhão com sua filha, acendendo-a para iluminar as noites de histórias e sonhos. Mas agora, tudo que via era um espaço vazio, onde um dia houvera a alegria. Das paredes ecoava o riso infantil, conjurando as memórias que a atormentavam. A chuva lá fora parecia não apenas molhar a terra, mas também lavar sua esperança, ou o que restava dela. Num dia nublado como aquele, quando o peso da dor parecia insuportável, Maria decidiu se aventurar na praça do vilarejo. A ideia de encontrar um pouco de vida lhe parecia absurdamente reconfortante. Mas a expectativa logo se transformou em hesitação. A solidão tinha se tornado seu único companheiro, e o simples ato de dar um passo em direção a outras pessoas parecia uma montanha intransponível. Enquanto caminhava, o som da chuva misturava-se ao murmurinho de conversas e risadas ao longe. O contraste da alegria alheia apenas aumentava a pressão em seu peito. Ao chegar à praça, avistou um grupo de crianças brincando, suas risadas ecoando como sinfonias que outrora sua própria filha tocava. Percebeu então a lamparina em suas mãos, que agora carregava como um amuleto de solidão. Foi quando um estalo na madeira sob seus pés a trouxe de volta à realidade. Curiosa, Maria olhou ao redor e avistou um menino pequeno sentado no chão, com os olhos marejados. Ele segurava uma bola estourada, um feixe de tristeza em seu coração, refletindo a dor que ela bem conhecia. O mundo vibrante à sua volta parecia ter se dissipado, e a dor daquela criança, ao encontrar sua própria, forçou-a a encarar o que tinha tentado evitar. Maria hesitou diante do garoto, a lamparina balançando em sua mão. O que fazer? Ajudá-lo ou retornar ao seu casulo solitário? No fundo da sua alma, a vontade de resgatar a centelha de esperança despertou uma emoção até então adormecida. Mas antes que pudesse se decidir, o menino olhou nos olhos dela e fez uma pergunta que ecoou na sua mente e coração. Você também está triste? A chuva aumentou seu ritmo, mas neste momento já nada importava. Em meio ao dilúvio, um único feixe de luz parecia brilhar através das nuvens, e Maria se viu de frente com uma escolha que a levaria a uma jornada que nem ela poderia imaginar. O olhar do menino, profundo e cheio de uma tristeza genuína, era um espelho da dor que Maria carregava. Sua voz, suave e trêmula, cortou o peso da solidão que a envolvia como um manto. As perguntas ficaram suspensas no ar, como se a própria chuva estivesse aguardando sua resposta. Ela se sentou ao lado dele, com a lamparina agora apoiada entre eles, como um farol incerto em meio à escuridão de suas vidas. Sim, eu estou triste, Maria respondeu. A sinceridade de sua declaração a pegou de surpresa. As palavras escorregaram de sua boca sem hesitação, como se houvesse um alívio na partilha da dor.
O menino, que se apresentava como Lucas, sorriu levemente, a tristeza ainda nos olhos, mas agora misturada com uma pinguela de compreensão. Ele não era apenas uma criança, mas um espírito que conhecia o peso da perda. Maria, com o coração a 1000 por hora, decidiu naquele momento que não iria se desviar novamente. Era como se o ato de se abrir para alguém mais moldasse uma energia nova entre elas, uma conexão raramente experimentada após o luto da filha. "Por que você está triste, Lucas?", perguntou, desejando de forma estranha ser a responsável por dissipar um pouco da dor que o oprimia. "Meu pai não está mais aqui", confessou o garoto, um olhar distante, como se estivesse sintonizado em uma música triste que só ele podia ouvir. "Ele foi embora e me deixou. Fui ao parque hoje, mas a bola estourou e eu não sei como brincar sem ele." As palavras do garoto a cortaram de forma afiada. Era uma dor familiar, um eco do que ela também havia sentido ao perder sua filha, Clara, num acidente inesperado. O tempo que passou desde então parecia uma eternidade, e as memórias se tornaram um mosaico de momentos felizes e tristezas profundas. Ao ouvir Lucas, a imagem de Clara foi instantaneamente despertada. Sua risada, seu brilho, enquanto brincava com uma bola igual àquela que agora estava estourada na mão do menino. O desejo de confortar Lucas acendeu uma fervilhante chama em seu coração. "Vamos consertá-la", sugeriu Maria, sem saber de onde brotou a coragem. "Podemos tentar fazer algo para que você possa brincar novamente." Lucas a olhou, parcialmente surpreso, mas rapidamente reagiu. Os olhos dele brilharam, visivelmente encorajados. "Mas está muito quebrada, está estourada." Maria sorriu, lembrando-se das incontáveis vezes que tinha colado os brinquedos de Clara e que sempre dizia: "Não se preocupe, um pouco de criatividade pode fazer qualquer coisa brilhar novamente." Portanto, ela se ergueu, levando Lucas a acompanhá-la para um pequeno quiosque na praça, onde alguns materiais de artesanato eram vendidos. As gotas de chuva continuavam a cair, mas a conexão crescia enquanto riam e trocavam ideias sobre como fazer sua própria bola. O quiosque estava empoçado, repleto de cores vibrantes que refletiam a esperança que estava renascendo. Maria e Lucas escolheram tintas, fitas e pedaços de pano. Ao longo do seu trabalho juntos, o ambiente começou a iluminar-se por meio de risadas inocentes e conversas esquecidas. O frio da solidão, devagar, estava se dissipando, e ali, em meio ao artesanato improvisado, surgia uma nova amizade. A lamparina, que antes parecia um símbolo de sua solidão, agora iluminava os rostos dos dois enquanto eles se divertiam. Maria, ao olhar para Lucas, não via apenas um menino triste, via um reflexo de sua própria luta, um espírito que talvez precisasse dela tanto quanto ela precisava dele. A energia entre eles fortalecia sua coragem, e a lembrança de Clara se fazia presente, mas de uma forma diferente, como um sopro de luz que a guiava, mas, como um raio de sol que se esconde entre nuvens, a realidade os aguardava. Enquanto Maria recolhia os últimos pedaços de material e as novas cores começaram a brilhar, olhares de desaprovação apareceram. Alguns adultos da vila, com expressões endurecidas e murmurinhos duplicitários, estavam assistindo de longe, como se o ato de Maria oferecer ajuda e atenção a um menino poderia manchar sua reputação. As vozes, baixas mas insistentes, falavam sobre irresponsabilidade e isolacionismo. Lucas percebeu o desconforto que envolvia Maria e segurou sua mão pequena, um gesto involuntário de apoio indizível. O aperto em sua mão dizia mais que 1000 palavras. Maria olhou para ele e dentro de seu peito, o sopro da coragem começou a crescer. Ela tinha uma escolha a fazer: lutar pela conexão que estava cultivando ou recuar para a escuridão conhecida. E nesse momento de tensão,
Enquanto os sussurros da vilarejo pareciam se intensificar, Maria sentiu o peso da responsabilidade. Um impulso de coragem emergiu, a fogueira interior a convidando a continuar a luta. "Vamos terminar a bola, Lucas", declarou, sua voz firme, e um novo propósito começou a envolver seu coração. A conexão que havia se formado entre eles, uma centelha de esperança em meio à tempestade, tornara-se o seu combustível. Assim, mesmo diante da adversidade, Maria decidiu que, junto com Lucas, não apenas moldariam uma nova bola, mas também uma nova vida. E assim, com o coração um pouco mais leve, Maria retou as convenções que costumava temer. Afinal, a vida era feita de decisões e, às vezes, era preciso arriscar, mesmo quando a chuva ameaçava a clareza. Com essa nova determinação, Maria olhou nos olhos do menino e viu não apenas tristeza, mas a promessa de um novo início, uma esperança que poderia florescer a partir da dor que ambos carregavam. Eles brincaram e pintaram, e a lamparina, iluminando a cena, tornava-se um farol para aquilo que estava por vir. Um pequeno vislumbre de alegria que poderia, quem sabe, ressoar em outros também. O eco do apoio mútuo ganhava força, e o que parecia um dia comum na praça começava a se transformar em algo muito maior. Uma nova jornada estava prestes a começar. A praça, antes marcada pelo silêncio e desconfiança, agora pulsava com as risadas de Maria e Lucas, mas a juventude, imune à ferocidade dos olhares desconfiados dos adultos, parecia desarmar a tensão que pairava no ar. No entanto, mesmo nesse pequeno oásis de alegria, uma sombra se aproximava. Durante os dias que se seguiram, os murmúrios se tornaram mais altos e as vozes mais incisivas. O vilarejo, antes um espaço de conforto e previsibilidade para Maria, agora se transformava em uma espécie de prisão. Cada palavra sussurrada, um grilhão pesado que lhe prendia o coração. O comportamento de Maria era visto com ceticismo. As mães olhavam para ela com desdém e certos pais com uma indignação silenciosa. Afinal, ajudar alguém como Lucas, um menino cujas lágrimas eram molhadas pelo desprezo da sociedade, era arriscado demais. A imagem da lamparina, outrora um símbolo de esperança, agora parecia vacilar. As tempestades que surgiam no horizonte eram muito mais que meteorológicas. Eram tempestades sociais, construídas sobre a base de preconceitos e desilusões. O riso de Lucas começou a se dissolver quando a realidade fez uma visita indesejada. Os garotos da vila, enraivecidos pela intolerância, começaram a incomodar Lucas, chamando-o de abandonado e rato de esgoto, palavras que acertavam suas inseguranças de maneira violenta. Maria viu isso e seu coração se apertou, mas sentiu também um impulso de não se deixar levar pelo medo. Caminhando na direção de Lucas, ela se lembrava do que o garoto havia dito na primeira vez que se encontraram, de como ainda havia sonhos em seu coração. Ela precisava ter coragem, precisava confiar na luz que tinha dentro de si. "Lucas", disse ela, segurando a mão dele e olhando firme nos seus olhos, "não escute esses meninos. Você é mais forte do que eles pensam. Você é importante." Mas mesmo enquanto as palavras saíam de seus lábios, Maria se via lutando contra sua própria dúvida. O que era força? E quanto daquela coragem era apenas fachada? A dor das esperanças frustradas ainda pesava em sua própria história. Não foi tão fácil para ela superar os fantasmas que a seguiam. O eco do passado ressurgia, lembrando-a das noites em que chorou sozinha, o desamparo ainda pulsando como uma sombra em seus pensamentos. Os dias passaram e Maria se esforçava para manter a alegria que havia descoberto com Lucas, mas o vilarejo moldava seu semblante com um olhar cada vez mais severo. As janelas se fechavam quando ela passava, os sorrisos se tornavam automaticamente entristecidos. O que havia se transformado em um ato de pura bondade,
agora a deixava cada vez mais isolada. Certa manhã, ao acordar para a potável neblina da manhã, Maria decidiu visitar a casa de sua velha avó, uma mulher de sabedoria e amor que sempre soube como iluminar as sombras da vida. As cortinas da casa estavam puxadas e a lamparina na janela permanecia apagada, um sinal de que ela não estava bem. Entrando na sala, encontrou a avó sentada à mesa de madeira, o rosto pálido, mãos calejadas, tombadas sobre papéis amarelados de cartas antigas. A avó olhou ao redor, a saudade misturando-se com a nostalgia, e percebendo a presença da neta, sorriu com tremenda ternura. A vida pode ser tenebrosa, mas há uma luz na escuridão, minha querida. O que trouxe você aqui? Maria hesitou por um momento, recordando os seus próprios medos de ser julgada como sua avó tinha sido em sua juventude. Mas algo a fez continuar. Vovó, estou tentando ajudar um menino da vila, mas as pessoas falam, elas olham para mim de maneira estranha. Eu não sei como lidar com isso. A avó a escutava atentamente e o silêncio entre elas era carregado de um entendimento profundo. Falar é fácil, minha filha, mas agir é mais complicado. Você sabe que a bondade gera mais bondade. Não deixe que o olhar dos outros apague a luz que você acendeu em seu coração. Aquelas palavras foram como um sopro de ar fresco em uma sala abafada. E mesmo que Maria ainda lutasse contra suas dúvidas internas, era evidente que um novo foco começava a surgir. Assim, ela decidiu que não iria permitir que os sussurros de desconfiança a fizessem recuar. Era hora de se grudar às suas convicções e lutar pela conexão que havia formado. Voltando para a vila, o céu começava a escurecer e a chuva ameaçava desabar novamente. Maria segurou a lamparina em sua mão com mais força, frágil, mas ainda viva dentro dela, e uma ideia surgiu em seu coração. Contudo, antes que pudesse articular seus pensamentos, um estrondo de raiva explodiu na frente dela. Olhando para a praça, ela viu um grupo de garotos confrontando Lucas de maneira mais agressiva do que antes. O medo a dominou por um momento, mas logo a determinação a chamou de volta. O pequeno vínculo que ela havia formado com Lucas precisava de um defensor. Naquele instante, Maria percebeu. Com amor, ela poderia enfrentar as tempestades, tanto naturais quanto sociais. E em sua decisão, a mensagem de esperança pulsava mais forte, prometendo iluminar a escuridão à sua volta. Assim, confrontando os olhares e os medos, ela se lançou em direção à praça, pronta para lutar pela verdade que sempre esteve em seu coração. E, naquele momento crucial da história, a chuva começou a cair, mas desta vez, não como um castigo, mas como uma purificação. A chuva desabou sobre a vila, transformando as ruas de terra batida em pequenos rios lamacentos. Maria correu, seu coração batendo descompassado em seu peito, enquanto se aproximava do grupo de garotos que cercavam Lucas. O som da água batendo no chão era um eco de seus próprios sentimentos, uma mistura de coragem e medo. Ela sabia que era um risco se expor, mas a consciência da injustiça a impulsionava para frente. "Abaixa a bola, Lucas. Você não é bem-vindo aqui", gritou um dos meninos, empurrando o garoto para o chão. Maria sentiu uma onda de impotência enquanto via Lucas, um olhar de desafio nos olhos, mesmo diante de sua adversidade. Ele era mais forte do que parecia, mas isso não diminuía a dor que ele sentia. Os garotos riram desdenhosos e a empatia que brotava no coração de Maria a fez gritar: "Deixa ele em paz, você não tem direito de fazer isso." Mas suas palavras só acentuaram o desprezo dirigido a ela. "O que você sabe sobre direitos, Maria?" Estava apenas esperando o momento de se intrometer. Outro garoto a atacou. Maria sentiu um nó no estômago. O peso das expectativas e as olhadas repletas de julgamento a afligiam.
Aquela energia negativa lhe parecia como uma tempestade, mas então uma lembrança acendeu uma luz em seu coração. A bondade gera mais bondade. Ecoava na sua mente como uma repetição compassada que parecia vir de sua avó. Cada gota de chuva que caía parecia chamar por ela, como se a natureza estivesse pedindo um ato de coragem. Maria respirou fundo, sentindo a água fria escorrer pelo seu rosto. Ela não poderia se deixar ser aplaudida pelo medo. Com as mãos trêmulas, ergueu a lamparina para iluminar o caminho, tanto para ela quanto para Lucas. Essas brincadeiras não são divertidas. Você não sabe como é sentir as palavras como facas. Você não sabe como isso dói, disse com a voz embargada, mas firme. Os meninos hesitaram. A palavra dor parecia ressoar em suas consciências, atenuando a preocupação inicial que tinham em relação a Maria. Uma faísca de dúvida começou a surgir entre eles, mas antes que ela pudesse concluir seu discurso, outro garoto protestou, fechando essa entrada para a empatia que Maria tentava construir. Com um movimento rápido, um dos meninos empurrou Lucas novamente, e neste momento, Maria decidiu que não tinha mais como recuar. Saltou à frente, posicionando-se entre Lucas e seus agressores. Nem mais um passo. Se você não pode ver a bondade ao seu redor, você é quem está cego. As lágrimas que começaram a escorrer em sua bochecha não eram mais de medo, mas de uma paixão ardente pela justiça. Esse instante de bravura poderia ter mudado tudo, mas algo muito pior surgiu do que apenas palavras prejudiciais. Uma sombra de ira pairava sobre ela, como um relâmpago prestes a atingir o chão. Um dos meninos, em um ato de raiva, avançou com a intenção de empurrá-la, mas Maria se preparou para enfrentar o impacto. No entanto, antes que pudesse se mover, ouviu um grito muito familiar. Basta! A voz de sua avó ecoou como um trovão no meio da tempestade. Todos olharam em direção à figura conhecida que se aproximava, completamente encharcada. A avó de Maria, forte e decidida, emergia da chuva como uma guardiã ancestral. Seus olhos brilhavam com um fogo que os meninos não esperavam. Ela não está sozinha. Ninguém deve ser julgado por sua bondade. É um ataque contra nós mesmos quando rejeitamos as singularidades de cada um. A coragem dela revela a fraqueza de vocês, não a dela. O calor da voz da avó penetrou as nuvens de desconfiança. No entanto, os meninos estavam longe de se render. Um bando de risos hostis estourou novamente. Seus discursos de bondade não vencem a verdade, velha, gritou um deles, entornando raiva a todos, enquanto desdenhosamente olhava para a avó. A tensão se acumulou e Maria sentiu o medo tomar seu lugar mais uma vez, como se a esperança estivesse se distanciando rapidamente dela. A avó de Maria olhou para a neta com um sorriso triste, um olhar que dizia: não se deixe vencer. Mas naquele momento, as palavras da avó não podiam mudar a situação em que estavam. Após uma série de provocações, as emoções à flor da pele culminaram em um embate físico. As mãos se tornaram punhos e Maria se viu novamente sendo empurrada para o lado enquanto o caos se estabelecia. Lucas foi atingido, não fisicamente, mas em sua essência, e Maria sentiu seu coração quebrar ao ver um amigo que lutava contra os próprios demônios. Ela olhava ao redor e a realidade começou a se tornar abafada. Era como se a chuva se tornasse mais pesada, misturando-se às suas lágrimas, e enquanto via tudo ruir diante de seus olhos, uma sensação pulsante de desespero a envolveu. E se eu não conseguir? Pensou, me despedaçando a cada golpe e grito. A imagem da lamparina minúscula em sua mão parecia ter diminuído. A luz que ela pensou que seria um guia, agora parecia frágil e impotente. O que restava da fé que havia construído era só um eco no espaço da sua dor. As vozes daquele lugar se tornaram ruído, e o ar denso a fazia sentir-se presa em seu próprio desespero. Aquela chuva que deveria purificar
já não parecia ter poder algum de renascimento, mas um lembrete sombrio de sua própria incapacidade. E com isso, o símbolo inicial, a lamparina acesa com força, agora balançava, prestes a se apagar sob a pressão das tempestades emocionais. Naquele momento sombrio, tudo parecia perdido. Contudo, no fundo de sua tristeza, um sussurro de esperança começou a emergir. Uma semente de resiliência, embora ainda pequena, estava pronta para germinar. E sopro de fé, transformação interior. O vento cortante da tempestade continuava a uivar ao redor de Maria, como se refletisse o tumulto em seu interior. Mas em meio àquela confusão, um leve fio de esperança começava a emergir, como uma flor tímida quebrando a superfície do solo frio. A lamparina em sua mão, antes um símbolo de fragilidade, agora parecia pulsar vagamente, como se a centelha de uma nova vitalidade estivesse lutando para brilhar. Maria fechou os olhos por um instante, permitindo que as memórias invadissem seu ser. Lembrou-se da avó, daquela mulher forte que sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Não se deixe vencer. O eco de suas palavras ressoava em sua mente, como uma saudação ao valor da batalha interna que todos enfrentam. Era o que sua avó faria, buscar a luz em meio à escuridão. A luta entre seus sentimentos de desesperança e a determinação de não se render estava em um ponto crítico. O que ela queria, o que realmente desejava, era uma conexão genuína com Lucas, uma saída para o tormento que ele enfrentava, e um caminho para que juntos pudessem encontrar a paz e o propósito que tanto buscavam. Maria percebeu que precisava agir, não apenas por si mesma, mas por todos que estavam chorando por dentro, como ela. Impulsionada por uma onda de coragem, ela decidiu se aproximar de Lucas. Mesmo com a estrondosa tempestade de emoções ao seu redor, seus passos se tornaram firmes à medida que ela caminhava em direção a ele. As vozes hostis da multidão se tornaram apenas um pano de fundo distante, à medida que ela se concentrava na essência do momento. "Lucas!", gritou, e sua voz ressoou como um sussurro, mas havia poder nela, uma determinação silenciosa. Ele se virou e naquele instante seus olhares se encontraram. O mundo parecia desacelerar e tudo ao seu redor desapareceu. Dentro dele, Maria viu a dor, os medos se contorcendo, mas também uma fraqueza que poderia ser transformada. Não sejamos definidos por nossos erros. Nossa luz não precisa se apagar, disse ela, sua voz tremendo, mas firme. Vamos lutar juntos. Lucas olhou para a lamparina que Maria segurava, seus olhos buscando um sentido. A chama dançava e a luz iluminou não apenas o rosto dele, mas acendeu algo interno, uma centelha de esperança que começou a brilhar em seu peito. Ele se aproximou e o contato visual trouxe à tona memórias compartilhadas que ambos guardavam. Risadas sob a sombra da árvore antiga, momentos de conforto nas tempestades emocionais que enfrentaram. Um longo silêncio se estabeleceu entre eles, mas não era uma ausência de palavras, era um preenchimento de entendimento. Para Maria, cada segundo naquele momento era precioso. Ela se lembrava de quando sempre se sentiu sozinha em sua busca pelo significado, mas agora, na presença de Lucas, sentia que não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Podemos ser a mudança que tanto desejamos para essa vila, Lucas. Podemos trazer luz ao que está obscuro, ela disse, suas mãos envolvendo a lamparina com carinho. Podemos criar espaço para compartilhar a compaixão e a compreensão. Lucas hesitou por um momento. O passado o atormentava, os ecos de críticas e descrenças ressoando em seu peito. Mas naquele momento, sentiu que, assim como a chama da lamparina, ele também poderia reacender sua própria luz. "Você realmente acredita que podemos mudar isso?", ele perguntou, sua voz trêmula, revelando uma fragilidade que ainda habitava em seu ser. "Sim", respondeu Maria,
em uma afirmação que parecia reverberar ao redor deles. Vamos reconstruir juntos, a partir da nossa verdade e força. Eles se deram a mão e, pela primeira vez naquela noite, o peso da solidão começou a se dissipar. Havia algo tão poderoso na confirmação da esperança um do outro, e, naquele instante, uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Não mais de dor, mas de alívio, uma liberação do fardo que carregava sozinha. As palavras da sua avó voltaram à sua mente. A fé se manifesta em nossos atos. Empurradas por uma urgência nova, as memórias de todos os atos de bondade que haviam despertado em ela, assim como os pequenos momentos de alinhamento de corações, passaram a guiá-la. Com um gesto decidido, ela ergueu a lamparina, permitindo que sua luz iluminasse o local. Sinto que temos uma escolha. Seremos a mudança ou permaneceremos na sombra? Juntos, podemos reacender esse lugar. Podemos iluminar o coração das pessoas com o que temos. Precisamos de bondade, Lucas. Agora, mais do que nunca, insistiu ela. Suas palavras ecoando no ar escuridão como um farol a brilhar. Foi diante dessa nova luz que o ambiente começou a mudar, sutilmente. Alguns olhares hostis nas cercanias voltaram-se para eles, mas havia um novo reconhecimento, uma nova hesitação ao se opor a um brilho tão sincero. Era como se a luz da lamparina estendesse sua energia e começasse a abrandar o rancor que havia se acumulado. A chuva, que anteriormente pareciam aquelas águas pesadas do desespero, agora se tornava uma cortina refrescante, purificando tanto seus corações quanto a atmosfera ao seu redor. E, enquanto Maria e Lucas começavam a traçar planos para criar um espaço de acolhimento e entendimento na vila, uma nova e possível conexão se formava na mente da comunidade. Mesmo em meio à tempestade e aos ventos da dúvida, a chama da possibilidade estava começando a brilhar, revelando que ainda havia esperança para um renascimento. Mas enquanto a luz começava a se estabelecer, uma parte de Maria sabia que ainda haveria desafios a enfrentar, e esse pensamento veio com um sussurro de sincera responsabilidade. A imagem da lamparina começou a se expandir em sua mente, agora não apenas uma peça de luz, mas o símbolo do que ela e Lucas ainda precisavam enfrentar. A batalha não havia terminado, mas o sopro de fé estava despertando, e entre eles, algo começou a ressoar. A verdade de que as jornadas de cura são muito mais poderosas quando vivemos em união. Maria respirou fundo, o coração agora batendo em sincronia com a nova luz que pulsava ao seu redor. A estrada à frente ainda estava enevoada, mas finalmente ela estava disposta a caminhar pela escuridão, sabendo que não estaria sozinha. A cura que buscavam, tanto dentro de si quanto na comunidade, começava a acender, e havia um poder inestimável quando duas chamas se encontravam para acender uma nova era. Segurando a lamparina mais firmemente, Maria sorriu para Lucas, um gesto que significava muito mais do que palavras poderiam expressar. Era um convite para crer, para reacender a fé não apenas em si, mas em cada ser humano ao seu redor. Mas o que eles não sabiam era que a verdadeira prova de sua nova determinação estava prestes a começar. Britis, F, Clímax Redentor. O calor da lamparina iluminava a pequena oficina comunitária que Maria e Lucas haviam começado a reformar em meio às adversidades. O lugar, antanho esquecido, agora pulsava com a esperança que brotava do coração dos dois, como uma semente lançada na terra fértil após a chuva. As paredes, cobertas de poeira e lembranças de um passado triste, começavam a se encher de cores na medida em que pessoas da vila se juntavam, atraídas pela luz que emanava de dentro. Eram todos indivíduos que, assim como eles, buscavam um novo começo, um espaço onde poderiam compartilhar suas próprias dores e esperanças. À medida que as semanas passavam, a comunicação fluiu. Maria e Lucas decidiram organizar encontros semanais.
Os moradores da vila, que antes hesitavam em se reunir, começaram a abrir seus corações. Durante aquelas noites, as lamparinas acesas tornavam-se a única luz em meio à escuridão externa, uma luz que também instigava a coragem dos presentes. Histórias de passado, perdas e desafios foram compartilhadas, e logo a comunidade se transformou em um verdadeiro aglomerado de afetos e solidariedade. No entanto, aqueles momentos de união trouxeram à tona um adversário silencioso, mas implacável, o preconceito que ainda pairava no ar. A resistência de algumas vozes na vila começou a se manifestar em murmúrios, as mesmas que, em tempos sombrios, tinham desferido palavras cortantes de descrédito e escárnio. Maria e Lucas estão apenas sonhando acordados, sussurravam os céticos, enquanto olhares de reprovação se cruzavam como sombras na calada da noite. E foi, em uma dessas noites, ao redor de uma fogueira acesa, que a tensão se manifestou em sua forma mais crua. Um antigo conhecido de Maria, Roberto, um homem de coração endurecido pela vida, decidiu se opor à nova abordagem de cura e acolhimento. Ele se levantou, o rosto marcado pela expressão de um desconforto profundo, como se estivesse prestes a exalar toda a dor que havia guardado por anos. "E se isso tudo for ilusão?", gritou, a voz ecoando no silêncio pesado. "Devemos nos proteger, não podemos permitir que estranhos entrem em nosso meio." As palavras de Roberto penetraram como lâminas afiadas e cortaram um ambiente de luz e calor. O sussurro de desconfiança se espalhou rapidamente e o brilho da esperança começou a vacilar. Maria, sentindo a pedragem da dúvida se acumular sobre os corações da comunidade, percebeu que aquele era o momento decisivo. Lucas, percebendo a tensão aumentar, colocou a mão sobre o braço de Maria, um gesto silencioso de que aquele era o momento para agir. Maria respirou fundo, deixando que a luz da lamparina refletisse em seu olhar. "Sim, Roberto, é uma ilusão, se não estivermos dispostos a experimentar a mudança juntos", disse ela, sua voz embargada, mas firme. "A mudança não é feita de palavras vazias, mas da coragem de enfrentarmos nossos medos lado a lado." O clima era eletricamente intenso. As pessoas ao redor, antes desconfortáveis, começaram a se manter em um silêncio ponderado, atentas ao que poderia surgir daquela poderosa luta entre o medo e a fé. Era o momento onde a união ou a ruptura se tornaria permanente. Roberto, encarando Maria, sentiu-se vulnerável. E se doer? E se tudo isso se revelar uma armadilha? O que acontecerá se nos entregarmos a essa luz e encontrarmos apenas mais dor? Ele falava com os sentimentos à flor da pele, e o olhar aflito fez Maria compreender o quanto ele estava consumido pela sua própria dor. A lamparina ao lado de Maria tremeu levemente com a brisa noturna, mas ela transformou essa incerteza em um símbolo de compaixão. "Entendo o seu medo, Roberto. Todos nós temos nossas cicatrizes", disse Maria, olhando em volta. "Mas e se essa dor se transformar em aprendizado? O que temos enfrentado juntos é o que nos faz mais fortes. Estamos aqui para encontrar um caminho, não um destino definitivo." As palavras de Maria reverberaram entre os presentes, trazendo à tona uma esperança que havia sido escondida nas sombras. Um dos vilarejos ao fundo começou a murmurar, e em segundos, outras vozes se levantaram em apoio a ela. Finalmente, em um momento que parecia transcender a realidade, Roberto se silenciou e, em um ato de vulnerabilidade, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você tem razão. Eu só queria proteger a todos", admitiu, sua voz tremulante. O temor que logo era expelido começou a se transformar em uma compreensão nova e carinhosa. E assim, com as lamparinas brilhando mais intensamente, as vozes se entrelaçaram em um coro de aceitação e perdão, enquanto o medo começou a se dissolver em compaixão. Naquela noite,
Os presentes decidiram juntos acender uma nova lamparina, simbolizando o compromisso de cada um em enfrentar a vida implacável em unidade. O pequeno espaço, antes um refúgio da dor, agora se tornava um lugar de cura. Corações se entrelaçavam, as sombras eram banidas pela luz e, pela primeira vez em muitos anos, a comunidade sentiu a coragem de se unir como um. O símbolo da lamparina, antes uma meramente fonte de calor, agora era visto como um farol de redenção, um lembrete constante de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Naquela noite, enquanto um renovo de esperança brotava, Maria e Lucas sabiam que o verdadeiro desafio estava apenas começando, mas um desafio com o qual não eram mais estranhos, mas aliados. Maria olhou nos olhos de Lucas, uma onda de gratidão percorrendo seu ser. Estou pronta para o que vem pela frente. Juntos somos mais fortes. Um acordo silencioso se formou entre eles, enquanto uma nova luz começava a arder em seus corações, indicando que sua luta pela verdadeira aceitação e amor na comunidade estava apenas começando, e havia uma beleza sem fim nessa jornada. Bloco 7. Reencontro e resiliência. Com o clarear do dia, a vila havia despertado para uma nova realidade. O ar fresco da manhã parecia prometer renovação e esperança. As lamparinas, agora apagadas, deixaram suas marcas na memória coletiva. O calor do compromisso emocional ainda pairava no ar como o perfume das flores ao redor, que começavam a florir após as recentes chuvas. Maria e Lucas estavam juntos na praça central, observando as interações dos vizinhos. O temor e a desconfiança ainda eram palpáveis, mas aos poucos, a lâmpada da fé acesa na noite anterior começou a iluminar os ânimos. As pessoas se cumprimentavam com sorrisos hesitantes, e os murmúrios de um novo começo começavam a ecoar entre as barracas de mercado. Olha como todos estão se esforçando para reconstruir, disse Lucas, o brilho nos olhos, refletindo a transformação interna que sentia. Maria assentiu, segurando a mão dele. É um passo menor, mas é um passo. Cada alma aqui tem uma história. Todos estão lutando suas próprias batalhas, respondeu, enquanto lhe passava um olhar de compreensão. Ainda havia resistências. Vozes como a de Roberto inquietavam o clima de esperança, hesitando em se render à nova perspectiva que surgia na vila. Ele se sentia desgastado, inseguro em relação ao futuro e incapaz de acreditar no que poderia acontecer. O grupo ainda estava fraturado e cada um parecia carregar suas próprias sombras. E, de repente, como se uma tempestade surgisse do nada, a desconfiança se manifestou através de um confronto direto. "O que você está fazendo aqui, Maria?" gritou uma mulher da multidão ao se aproximar, sua expressão marcada por um misto de raiva e medo. "Você trouxe desgraça para nós. Acreditar na sua bondade é acreditar em ilusões." A tensão se instalou e os olhares se voltaram para Maria, à espera de uma resposta. Lucas apertou sua mão, encorajando-a a permanecer firme. Maria respirou profundamente, sentindo a ferida aberta que a mulher representava. "Eu só quero ajudar, e para isso precisamos lidar com nossos medos. Não podemos continuar divididos", disse com sinceridade. O murmúrio da multidão aumentou. A divisão entre esperança e receio tornava-se cada vez mais evidente. Um frio percorreu a espinha de Maria, mas a ideia de desistir nunca foi uma opção. Nesse instante, outra voz se fez ouvir. Uma criança, com os cabelos desgrenhados e olhos grandes, se afastou da mãe aterrorizada e se aproximou de Maria. "Posso ver a luz em você. Você não é uma mentira. Você é minha amiga." O impacto das palavras daquela criança obteve uma repercussão visceral em todos. O olhar dos adultos se suavizou e a mulher que havia atacado Maria começou a hesitar. Maria pôde ver muitas transformações internas no rosto dela.
e humildemente serenou sua voz. Não somos mais que reflexos uns dos outros. Ao sermos amigos, podemos iluminar até os lugares mais escuros dentro de nós. As vozes murmuradas se tornaram ecos de compreensão, fazendo com que a mulher, finalmente, recuasse, buscando o olhar consolador da criança que ainda a observava. Assim, de maneira inexplicável, um elo de conexão se estabeleceu. E no calor daquele momento, Maria e Lucas se entreolharam, compartilhando um entendimento profundo. A resiliência não era apenas sobre enfrentamento, mas sobre vulnerabilidade e empatia. Havia um desafio pela frente, e ao lado um do outro, eles eram capazes de acolher essa luta. Em meio ao marasmo da tensão, Maria decidiu crer que as dificuldades eram temporárias. Vamos acender uma nova lamparina todos juntos e mostrar que somos mais fortes no amor. Um sussurro de acordo começou a circular entre os presentes. Imediatamente, a ideia de um novo começo tornou-se contagiante. E assim, um novo ritual começou a se formar entre todos. Mientras as lamparinas eram acesas uma a uma, sob o céu pintado de um dourado suave, cada chama refletia a luz da união que estavam construindo. No coração de cada um havia uma semente de amor, capaz de florescer em tempos de escuridão. Enquanto as vozes se erguiam em um canto uníssono dedicado ao propósito de união, sentiam na força do presente um sopro de possibilidade. Com a luz se expandindo, havia algo que antecipava a comunidade, a alegria de um reencontro e a promessa de que juntos poderiam iluminar o caminho adiante. Dentro de cada um, algo estava mudando, e Maria sussurrou para Lucas: "Isso é apenas o começo. A jornada que almejamos ainda está se desenhando diante de nós, e juntos brilharam mais do que qualquer lamparina poderia iluminar." Gancho emocional. A luz do amanhecer não era apenas física. Ela iluminava os corações que finalmente começaram a acreditar que a unidade era o verdadeiro caminho para a cura.